As novas críticas sobre a Odisseia do Nolan só mostram a qualidade do filme dele como obra de arte. Eu quero mostrar aqui nesse vídeo, então, de fato após a estreia, passado alguns dias, vendo que a crítica na internet cresce sobre o filme ser muito polêmico. Eu quero falar aqui nesse vídeo, primeiro abordar esse ponto e mostrar como que há uma certa ignorância completa na crítica que só fala que o filme é um lixo woke, que é desastroso, problema disso, e como isso também vai revelar a nossa cultura atual e o risco que nós temos também, que nós temos que evitar em nossas vidas com relação a esse ponto, né, dessa ignorância completa em relação ao obra de arte ou não. E também, claro, tudo bem, após a crítica, o que de fato Nolan quis, portanto, dizer no filme dele, na história, no roteiro que ele escreveu como um todo, né? Então, claro, eu já fiz aqui o vídeo sobre a Odisseia do Nolan. No dia seguinte que eu vi o filme, estava meio corrido e viajar. Agora eu quero também falar em detalhes, portanto, dado que tem toda essa polêmica, o que de fato é a história que está sendo contada. Não que as pessoas... E aqui, de fato, é o grande erro inicial de várias críticas, né? Eu vou depois mostrar que o filme, de fato, tem que ser criticado, tudo bem. Mas a maioria das pessoas apenas estão olhando a obra e vendo como elas não veem o que elas queriam ver, o que elas desejavam ver, elas mesmas, elas ficam frustradas e falam que o filme é um lixo. Isso de fato é um gigantesca ignorância, né? Para além do que você queria que a obra fosse, por assim dizer, e também do que eu depois vou abordar, do que é de fato o Homero e a sua obra clássica da Odisseia. O que de fato o filme do Nolan quer dizer? Vamos pegar aqui agora e explicar em detalhes o que está ocorrendo ali. Primeiro, assim como em Tenet tem entropia, aqui no filme do Nolan o conceito central é a lei de Zeus, que fala, já falou bem no filme Tom Holland, esse personagem, que quer dizer que você tem que tratar os outros como você quer ser tratado. Por que é importante? Porque eles podem ser deuses disfarçados, ou seres divinos, por assim dizer, não é? Em toda a história, claro, como o Nolan contou, gira justamente em torno da quebra dessa lei de Zeus, mas não apenas da hospitalidade como um todo, né? Mas da ideia do Odisseu como um todo. Quebra-se a lei divina da hospitalidade em primeiro lugar, mas também a profanação do templo de Atena. Então quebra-se a lei natural como um todo, e não só por ganhar a guerra numa lei justa, né? A guerra é justa que seja, sendo anacrônico, que sendo cristão, a lei da guerra justa, né? Mas mais do que isso, pelo que ocorre após ganhar a guerra, como o Odisseu falou, o caos, a anarquia do ganhar a guerra, ter vários violentar mulheres que seja quando invadem a cidade, né? Vários problemas a partir disso como um todo, né? Daí que vem primeiro o culpa do Odisseu, a visão um pouco mais ampla do que de fato foi aquilo. Não apenas isso. E claro que ocorreu na Guerra de Troia, por assim dizer, da oferenda divina, ferindo a lei natural, portanto a ideia de um homem, que também vai mostrar depois que nesse contexto, e aí se vai para na parte cronológica, você vai para Calypso, então, onde se vai ver com a Charlize Theron, quando o Matt Damon, o Odisseu, perdeu a sua identidade, ele não sabe mais quem é, e que, veja, em última instância, de novo, vale, isso ocorre, ele perde-se quem ele mesmo é, o Odisseu, do Nolan, porque ele feriu a lei natural e se afastou de Deus, não é? Ou seja, daqui tem uma aplicação muito interessante. Toda vez que o homem se afasta da lei divina, da lei natural, ele deixa de ser quem ele foi chamado a ser, porque de fato o homem tem uma filiação divina, é uma aplicação aqui com Deus e com sua própria criação. Então ele perde no seu chamado quando ele se afasta. Você pode fazer uma aplicação e falar então que ocorreu ali o pecado, né? Ou mesmo o pecado original, que seja. O ponto é, a partir do horror que vem da quebrar a lei natural, quando o homem sai do que ele deveria, do que foi chamado a ser, ele perde a si mesmo, né? E daí todo o arco do Odisseu com a Calypso é recuperar a identidade, recuperar o seu legado civilizacional e quem de fato ele era como rei. O retorno do rei, que a gente vai ver depois no final do filme, né? O ponto, até me lembrei do Rei Leão, né? Do Simba, a animação clássica de você esqueceu quem você é, ela que estava apenas, como também o Odisseu aqui, não esqueceu de quem você é e está apenas no Hakuna Matata, né? Que seja um paralelo interessante nesse sentido. E Odisseu tem que desenvolver a virtude, fortalecer a sua vontade, né? O seu desejo é fraco. Ele quer voltar para casa, mas lá, tem o remorso, a culpa, como foi reconstruída por ali, mas ele quer de fato fazer aquilo, reconhecer quem ele é e abrir mão de toda a jornada, como a gente falou aqui, nesse sentido depois, que ele passou ao longo do filme também, com os Ciclopes, outros pontos, para esses testes, para ele adquirindo algum tipo de virtude e astúcias, não é? Parênteses aqui, vale citar, que eu gostei bastante, o Nolan bem escolheu aqui não colocar rosto nos troianos, né? Todos estão de máscaras, exceto a Zendaya, que interpreta ali então uma troiana, que para o Odisseu, claro, representa ele também a deusa Atena depois. Você pode se falar, claro, reduzir apenas a
trauma pós-guerra, né? Ou então um superego do Odisseu culpado, que quando ele depois consegue confessar seu pecado para sua mulher, depois a Zendaya como deusa vai sumir, porque ele entrou, conciliou-se a si mesmo, mas também tem a interpretação ambígua de que pode ser a deusa Atena, né? O ponto que eu digo é, a ideia de não mostrar o rosto de algumas pessoas também me lembra muito o Ben-Hur clássico, quando o rosto de Deus não está aparecendo, Jesus Cristo não aparece com o seu rosto, né? Também foi com Agamenon desse jeito, apresentar um pouco dos universais, achei interessante esse tipo de escolha, eu gostei, mas o ponto é, tudo que o Nolan, depois que ele sai de Troia, o que o Odisseu vai fazer, trata-se justamente dele, primeiro, abrir-se à ação divina. Ele tinha essa culpa que estava no seu subconsciente, e ele se abre à ação divina quando ele fala que vai para onde o vento levá-lo, por assim dizer. Né? Daí, claro, toda a jornada, se pode perceber, portanto, como ele se abre à ação divina, onde o vento levar ele, tem um quê de intervenção transcendente divina, por assim dizer. Ele não queria voltar para casa e pela ação daqueles momentos que ele vai carregar das dificuldades, das provações que ele passa, ele consegue depois reencontrar a si mesmo. Ou seja, a dificuldade torna ele mais forte, permite ele reencontrar a si mesmo. Então, para a gente pode ser assim também, né? A dificuldade que nos faz ser cada vez melhor e mais fortes, né? E claro, ele vai encontrar que em paralelo que isso tem também como consequência a destruição do mundo na casa própria dele, como um todo, a gente vai ver depois, né? Agora, todo o que, como se vê também com ele com a Calypso, ao final do arco dele com a Calypso, indo para a parte final do filme, é que ele queria ser um homem que queria controlar o seu destino. O que a Calypso vai falar abertamente é que ele tem que parar de querer controlar o seu destino e se entregar a forças maiores do que ele, não é? Então, ele ir para o oceano não é apenas algo bobo, trivial, mas tem um profundo momento de querer, como eu falei também no primeiro vídeo, abrir-se à ação transcendente. O Odisseu fala no filme também, como eu também comentei no vídeo, que eu tinha receio, quando eu falei do Tolkien que queria odiar essa Odisseia, eu também comentei esse medo que eu tinha do desafiar os deuses, não é? E que de fato isso é um problema, não tem nada a ver com a Odisseia, mas ao mesmo tempo que o Nolan conseguiu trazer essa ideia de que de fato o Odisseu, o arco dele é simplesmente parar de desafiar os deuses e render-se a uma força transcendente divina que é maior do que ele. E a partir disso, com o auxílio divino, ele consegue voltar para casa depois, com a cena até do batismo, né, quando ele vai emergir na água, a clássica cena do batismo. Mas, claro, também vai se lembrando de todos os testes, como eu falei aqui, e os testes dele, que eu vou falar em mais detalhes, também vão fortalecendo ele, buscando que ele adquira virtudes, né? Interessante. Então, por exemplo, a própria ideia do sair da sombra do rei Agamenon, quando ele sai de Troia, ele está saindo, tem claro um pouco do seu orgulho, né? Ah, vou seguir meu próprio caminho, por assim dizer, mas ele também sabe da culpa que tem por trás. Ao mesmo tempo, o fato dele saquear os povos que estavam ao redor depois de Troia, quando ele está viajando, remete também justamente, claro, a que depois a parte que eu vou comentar depois da visão, aplicação simbólica civilizacional do Ocidente, né? Mas o próprio Odisseu vira o povo do Oeste, não é? Ou seja, ele que se salvou da guerra, que era o grande herói, também nós mesmos somos nossos maiores inimigos. Também o Nolan falou muito disso em Interestelar, por exemplo, né? Quando ele tem lá o Matt Damon, também em Interestelar, falando que o nosso maior inimigo não é entre nações, por exemplo, a batalha, né? Mas entre nós mesmos, entre o ser humano, como Matt Damon Interestelar, que é o nihilista, né? Que é apenas em si mesmo, egoísta, né? Então, quando ele está saqueando, ele mesmo vira o seu maior inimigo, né? Ele vira o próprio povo do Oeste. Ao mesmo tempo, o Ciclope, por exemplo, também ainda tem um quê do orgulho do Odisseu, né? Ou das paixões baixas. Quando ele ainda consegue ser astuto para poder sair do Ciclope, da caverna dele. Mais interessante que ainda assim ele não consegue contemplar a criação divina, ou seja, por mais que seja um filho de Poseidon, por exemplo, ele não consegue contemplar, ele fala os seus deuses, né? Quando ele fala do Ciclope, apenas é um monstro para ele, que é algo ruim, já tem ainda mais o orgulho da paixão, como eu citei, de querer derrotar o Ciclope, já derrotou e ainda quis colocar para ele uma flecha, não é? Ou seja, de novo um orgulho, te derrotei, tô com raiva, minha paixão aqui vai me dominar, eu vou tacar uma flecha em você, e tem claro no filme uma consequência ruim, não é? Ao mesmo tempo, também, claro, encontra com os gigantes da força bruta, que não consegue derrotá-lo, pelo contrário. E também não está no filme, claro, que eles eram canibais, também, mas não aparece, mas depois com a Cici, também como você tem no primeiro vídeo, um paralelo muito claro com o Shihiro, quando ele está lá falando que os homens vão virar porcos, mergulhado na parte de baixo do desejo, da fome, da gula, né? Ou preso apenas no que é material, e você se revela a partir disso apenas o que você é em si mesmo, né? Apenas a parte baixa, você consome só aquilo, preso no material, vai ser ruim como um todo, né?
ao mesmo tempo que a Cícia também não consegue olhar para sua irmã, não consegue ter relação familiar, ela pode parecer uma feminista, mas também pode parecer apenas esse lado baixo do ser humano que o Odisseu, de modo astuto, consegue contornar, não é? E claro, a ida ao inferno, com uma trilha bem moderna do Ludwig Göransson, não é? Tem essa ideia, ainda traz a ideia do sacrifício do cordeiro, que purifica e permite que os mortos voltem à vida para poder falar, contar a sua história, como também, claro, no filme também. É um cordeiro que, para quem é cristão, aí, simboliza também o cordeiro de Deus, que é Jesus. E, claro, talvez o mais interessante, eu diria, de novo, cada tentação, o Pajot observou bem nos seus vídeos, que eu também gostei bastante, relaciona-se bem com essa ideia de hospitalidade, de poder ter a empatia entre ser humano ou não. Então, por exemplo, os gigantes não têm empatia com a boa recepção, muito pelo contrário, apenas a força bruta e o combate aberto, não é? A sereia é exatamente o contrário. Simboliza a tentação que todo homem pode ter, que a pessoa hoje em dia pode ter, de que é o que você mais deseja para você mesmo, não é? O que eu mais quero possuir, parece que agora eu possuo, e quando eu possuo, ou acho que eu possuí, eu perdi todo o resto, não é? E eu percebo que eu não tenho mais. Essa felicidade mundana que é sempre temporária, que não é possível de fato se ter, não é? Também está muito bem claro isso e muito bem feito no filme, né? Então, para a gente é muito mais claro também essa ideia de que todo mundo tem um pouco dessa ideia, né? Do Canto da Sereia, de que eu não consigo possuir alguma coisa e que isso poderia ser uma coisa que seria bom, pelo menos quando eu possuo, se conseguir possuir, seja no trabalho, no dinheiro, eu vou chegar lá, obter e vai ver que vai faltar alguma coisa, não é? Esse mundo material, sensível, de emoções, de paixões, de prazeres, conforto, sempre é assim. Tudo nesse mundo aponta para algo a mais, que a gente vai conseguir apenas com a visão transcendente, né, para além desse mundo como um todo. Do mesmo modo, claro, o redemoinho, como a gente falou, que ele é astuto, porque ele trai os seus homens ali, porque ele sabe que eles não vão seguir o que ele vai falar, o Odisseu, eles vão para o outro lado e sobrevive apenas com 6 soldados sendo pegados pelo monstro, né? E claro que eu também citei no outro vídeo a parte do rei Apolo, que perde o seu gado para os homens de Odisseu, onde o líder não consegue salvar sua tripulação porque existe a beleza da liberdade, né? Os homens livremente feriram seu juramento e com isso perderam a própria vida. Aqui também remonta claramente a um paralelo cristão, né? Livremente eu vou desobedecer a Deus como um todo. E por fim, até mesmo a parte do Calypso, como tudo que a gente falou aqui, da flor de lótus, vale adicionar, tem um paralelo claro hoje em dia com as drogas entorpecentes, ou novamente o querer fugir da dor, do trauma, seja de fato droga aberta hoje em dia, mas também antidepressivos, né? Você achar que apenas por medicamento você vai conseguir anestesiar a sua dor e conseguir viver, sendo que de fato não é isso, é justamente pelo encontrar e enfrentar os seus inimigos que você vai conseguir de fato reencontrar quem você é e assim cumprir o que está no seu coração, que é o que também você consegue fazer no final, que é voltar para casa, não é? O ponto é, de novo, ao invés de desafiar os deuses, o Odisseu então rendeu-se a algo maior, e a partir daí, justamente porque isso é necessário que ele volte para casa, não é? Ou seja, e o que a gente vê na casa dele justamente são os homens fracos. E aqui um paralelo muito claro, muito interessante, que é, de novo, na ausência do pai, que sai daqui para conquistar o mundo, rota comercial, que seja, como um todo, o que se vê quando o pai sai de lá, aquela figura patriarcal da ordem tradicional, o que se vê homens fracos, né? Como o Antino do Robert Pattinson, que vai representar, portanto, ali justamente esses homens, a nova geração, que é fraca, que é mentirosa, né? O Antino, por exemplo, trocou, como a gente viu no filme, de lugar com a Elliot Page, seu personagem, o Sinon, e com a promessa de que ele iria então dar dinheiro e cuidar do pai do Sinon, só que ele morre, como o próprio Sinon fala no Hades, pobre, traído, né? Então Antino não consegue cumprir sua palavra, ao mesmo tempo também que ele é um mentiroso, né? Ele usa do que o Odisseu falou para tentar parecer que ele é forte, que queria ir para a guerra, não foi o contrário, ele fugiu da guerra, né? E do homem fraco, justamente, que não cumpre o seu papel de pai de família, de patriarca, de pessoa que estabelece a ordem como um todo, surge o caos social, ou a anarquia, ou pontos, por exemplo, como a ideologia de gênero, né? Então o LGBT, o personagem LGBT da Elliot Page, aqui como ela se identifica, substitui o homem fraco, né? Do homem fraco que não cumpre o seu papel vem o caos social, por exemplo, como ideologia de gênero, como está bem claro no filme. Ou seja, ela está sobre, como eu falei no primeiro vídeo também, e aqui é do Pajot, que teve essa ideia que me ajudou a entender essa parte, que me incomodava até então. Ele substitui o homem fraco
E ela mesma, Elliot Page, no filme ainda é meio fraca, você vê que é meio estranho, só que ela morre facilmente também como um todo, né? E que também, ou seja, parece que vai ser uma aparência de extrema esquerda, da ideologia de gênero, do wokeismo, como eu falei, tá preocupado em outros vídeos que eu fiz aqui no canal, mas no final o que ela traz, então o Nolan é genial porque ele mostra até para Elliot Page que ele fez isso abertamente no filme, né? Quando Odisseu fala para o Sino, eu precisava que você acreditasse, né? Também é o Nolan falando abertamente, na verdade, para a Elliot Page, como ele fez já em Inception, ou também em Interestelar, ele coloca um pouquinho de si mesmo no protagonista, não é? Então, Inception, ele era o Cobb, queria implantar uma ideia como diretor de cinema na audiência. E também aqui, ele um pouco o Odisseu, que é o cara que põe o truque, o cavalo de Troia da ideologia de gênero, da parte woke, que parece que é extrema esquerda, mas é o contrário, porque a Elliot Page atrai as pessoas mais progressistas, como um todo, mas a mensagem central permanece, que é o retorno do pai, o retorno do rei, o retorno do patriarca, por assim dizer, que é a visão tradicional da ordem estabelecida pelo pai, chefe de família, o bom homem, o homem virtuoso e astuto. E os homens fracos justamente trouxeram esses tempos modernos que são ruins, como um todo, por assim dizer, não é? Então, também, claro, no filme. E, claro, com isso, quando o rei retorna para casa, com o auxílio divino, de novo, vale ressaltar, ele reencontra o seu filho, mas aí, de novo, é um rei humilde, que tem ali, então, uma guerra justa contra quem violou a lei de Zeus, que abusaram da hospitalidade como um todo, né? E queriam também, claro, os pretendentes queriam tirar a vida do Telêmaco, que é o filho do Odisseu, e dele mesmo, né, como um todo, se ele se revelasse antes. Ou seja, ele ataca de modo justo, ao mesmo tempo, uma autoproteção, mas daí vem que o Nolan quer, de novo, do filme, como mensagem central do filme, né? Essa ideia, basicamente, de que tem uma boa aplicação, que também eu não tinha percebido no primeiro momento, depois eu percebi, que basicamente, que há um paralelo muito claro entre impérios, uma leitura também aplicável possível dos impérios ocidentais, né? O Ocidente que perdeu sua civilização moderna porque eles saíram para o mar para poder conquistar outros locais, correto? Com isso deixaram a casa vazia, aí vieram os pretendentes ou imigrantes com valores diferentes, e com isso você pode, como Odisseu, voltar para casa, assumir os seus pecados, correto? E com isso conseguir restabelecer a civilização, mas não só para você mesmo, mas para gerações novas. Daqui vem um Telêmaco, né? Esse espírito não de novo revolucionário, mas de filiação com o seu pai, de filiação paternal. Ele vai assumir o trono com uma geração nova que quer ser forte, que não consegue, porque ele começa um filme fraco, mas que ele quer assumir o trono e restabelecer a ordem. Com a ajuda do seu pai, que não quer que ele se suje, né? Ele não quer que o Telêmaco quebre a lei natural, que seja, e com isso ele vai restaurar o trono, mas daí pelos seus pecados, pelas suas falhas, claro, depois poder honrar os mortos, não é? Daí tem a mensagem central que o Nolan quer fazer desse paralelo, que é uma aplicação possível bastante interessante e relevante, do Ocidente, que perdeu, como eu falei aqui, a sua cultura atual pela crise que se tem pelos pais e homens fracos, saiu-se de casa para buscar guerras em outros locais, e você deixou a sua casa fraca, não é? Como a gente falou que o Antino é uma pessoa fraca, um homem fraco, ideologia de gênero com a Ellen Page ou não, mas você pode restabelecer, voltar para casa, assumir a sua culpa e restabelecer aquele local, dando para a geração nova, não é? Então, é uma boa aplicação bastante disso, ao mesmo tempo em que você restabelece a ordem por meio do chefe de família, que tem a autoridade do pai de família, do Odisseu, que vem pela filiação divina, porque ele volta para casa com o auxílio dos deuses. Ele se submete ao poder de Poseidon, de Zeus, para voltar para casa, quase também auxílio, você pode falar ali de Atena ou do seu, claro, do seu fantasma, por assim dizer, mas ele assume seus pecados, não é? E daí ele vai para atravessa o mar, por assim dizer, intercede de longe para seu filho, por assim dizer. Né? Então, o pai que mergulha, livra aquela civilização daquele caos, da anarquia, e sai daqui, vai, por assim dizer, para outro local, atravessa o mar, simbolicamente, e de lá intercede pelo seu filho, por assim dizer. Né? Então, claro, pode-se pensar a partir disso, tudo bem, o filme é perfeito? Não, daqui que eu quero chegar na parte final do vídeo, que é justamente absorver, por exemplo, a trilha eu não gostei tanto, tem vários pontos de detalhes que você pode elogiar ou não, por exemplo, eu vi o filme pela segunda vez, os diálogos são fracos em vários pontos, né, de roteiro mesmo, mal escritos, né, em vários momentos, não como sozinho escrevendo é pior do que com seu irmão, por exemplo, né? Agora, em última instância, por exemplo, a própria questão do casting, do elenco como um todo, não é problemático tanto porque traz essa ideia de que o Nolan absorve os elementos pós-modernos numa aparência, numa história que permanece
tradicional, de retorno do pai, retorno do rei, onde até os pós-modernos se vão submeter à ordem do cavalo de Troia do Odisseu, que é o chefe de família que recupera-se dos seus pecados e vai restabelecer a ordem segundo a lei natural, por assim dizer, não é? Então, as próprias críticas em si, por exemplo, do filme como um todo, o filme até a gente falou, sei lá, o Matt Walsh, por exemplo, do Daily Wire, falou que o filme era woke, que o diálogo é ruim, que seja, tem várias coisas. Olha, tudo que foi criticado do filme é válido. Só que isso não impede você de analisar só o que você quer. A maioria das pessoas, como eu falei no começo do vídeo, né? Elas não viram o que elas queriam ver e ficaram bravas e saíram na internet gritando, babuciando, que seja, né? Ah, é ruim, é um lixo. Não, olha, não importa só o que você está falando, mas o que de fato a história está contando, por assim dizer, não é? Ou seja, por mais que você queira interpretar de um modo, de fato, todo mundo falou com razão que o que o Nolan fez de fato não é adaptar a Odisseia do Homero. A essência da história, vários pontos em si como um todo, não é o espírito grego que estava no Homero, mas sim outros pontos, é uma releitura. Para mim, ainda assim, é um ponto interessante, porque se você abraçar e entender que o Nolan é um cara que faz esse jogo duplo, como ele fez lá no Grande Truque, que eu já falei aqui no canal também, vou colocar um card na tela do Grande Truque, e outros filmes dele, sempre é dúbio, não é? Como eu falei também no vídeo que eu falei da filosofia do Nolan, ele sempre é dúbio, pega situações em que não tem resposta simples. Então o Nolan sempre já fez, também como ele fez também no Cavaleiro das Trevas Ressurge do Batman, o terceiro filme do Batman, ele tem essa mensagem sempre de absorver Hollywood, usar Hollywood para passar mensagens que ainda são, ainda assim, conservadoras ou não, como estava lá no Batman, no último filme, a trilogia da Revolução do Bane, que é uma coisa horrorosa como um todo. Também está aqui nesse filme, né? A Revolução, a guerra como um todo é ruim. Então o filme tem, aqui ainda assim, muito claro, tem a leitura do Nolan que é limitada, moderna, mas a abertura simbólica para uma visão tradicional, transcendente, ainda existe, não é? De novo, é importante como o Nolan consegue sair dessa bolha conservadora, de direita, pessoa que já leu Odisseia. A Odisseia não era assim, mas o que ele faz com a sua obra hoje em dia é mover o mundo inteiro com relação a esse filme. Isso é o maior mérito dele, para mim, na minha visão. Ou seja, a mensagem que ele ainda mantém de conectar-se com o mundo pós-moderno, com o próprio elenco, como diverso, em termos de raças, tudo, e submetê-los ainda a essas pessoas que antes talvez não iriam ver a Odisseia, mas agora vão querer ver e vão ver o Retorno do Rei, da ordem tradicional. Então, eu vi no cinema pessoas mais velhas, pessoas jovens, todo mundo que está querendo ver esse filme. Isso em si já é um grande mérito ao mesmo tempo. E, de novo, não seja alguém que vai se fechar à realidade. Tudo bem, o filme tem problemas, mas não é só isso. O filme também tem a sua parte boa, que eu tentei mostrar aqui, como toda essa parte simbólica que está muito claro no filme, de interpretação, da aplicação do filme. E se você quiser fazer o que o Nolan sempre faz, que é, de novo, o filme é do Nolan, né? Então é uma releitura da Odisseia para os tempos modernos. Ou, como também se falou na internet, que eu vi uma ideia boa, que é esse termo da Odisseia para o nosso tempo, né? Então, o Nolan, até lembro dele quando ele fez o discurso na universidade, se não me engano, foi em Princeton, que ele fez em 2015, que era de formatura, não é? Ele sempre pensa em como pensar na civilização atual e como nós podemos fazer daqui para frente. Interestelar tem muito disso, aqui também tem um pouco disso, né? Olha, como eu falei que da geração em crise, que pode se reerguer pelo pai que retorna e também passa para a geração futura, não é? Essa aplicação é muito importante, e o Nolan nunca quis ser só fiel ao poema. Então, aceitando ou vendo que isso também existe, pessoal, o que ele quis dizer, essa releitura para o nosso tempo é bem interessante, para mim parece muito válido, eu gostei, não acho que não ficou woke, vale citar de fato, não é a Odisseia do Homero, mas tem um reencontro com a obra, até que agora já saiu até na internet vários vídeos, links, notícias que mostrou que o interesse pela obra clássica está crescendo cada vez mais, não é? Por conta do filme, e várias pessoas também que gostam, não gostaram, agora querem provar que o Nolan está errado ou não. Então, a função ainda existe, o debate está sendo muito bom por conta do filme como um todo, né? Não é como Oppenheimer, que é um filme fechado no material, no científico apenas. Aqui tem essa abertura de aplicações que são relevantes, por mais que não seja um filme perfeito. Então é isso, espero ter explicado muito bem toda a questão. Tem várias coisas que eu não falei da Helena de Troia, do rosto da sua irmã. Tem parada da Helena de Troia, por exemplo, com a sua irmã, que traiu o seu marido. A Helena de Troia, que tinha o rosto da guerra, que não foi ela que lançou a guerra como um todo, né? Mas sim um interesse comercial, material apenas. Mas ela depois, claro, fecha o trio com a Penélope, que era a esposa fiel como um todo, né? Coisa que eu não citei aqui, mas eu peguei essa central do vídeo, espero que tenham gostado. Muito obrigado, até o próximo vídeo, viu? Coloquem se você gostou do filme ou não, se você discordou, coloquem nos comentários. Obrigado, até o próximo vídeo.